Ótimo dia a todos. Hoje nós vamos estudar inequações exponenciais. Então nós temos um problema aqui de entrada. A elevado ao quadrado e a elevado ao cubo. Quem é maior? Então a resposta dessa questão depende da base. Então nós vamos ver aqui duas situações. Se a base for maior que 1 ou se a base estiver entre 0 e 1. Então, numa equação exponencial, que não é o nosso caso, a nossa é inequação, o A é a base, o mn expoentes, A elevado a m, A elevado a n, as potências, vai a desigualdade ser conforme o valor da base, conforme esses dois casos aqui. Então, vamos no primeiro caso. A é maior que 1. Então, se eu fizer 2 elevado a 3 e 2 elevado a 2, então nós temos aqui 8 e 4. Então, o sinal da desigualdade é que 8 é maior que 4. Lembrando que esse sinal da desigualdade é sempre maior, aberto para quem tem o valor maior, né? E nesse outro exemplo aqui, 7 dividido por 2. 7 por 2 é 3,5. Então, 3,5 ao cubo e 3,5 ao quadrado. Quem é maior? O 3,5 ao cubo. Porque as bases são iguais e 3 tem maior valor e principalmente porque a base é maior que o valor 1. Então, quando a gente tem uma desigualdade, né, que é o nosso exemplo aqui do problema, se a base tiver maior que 1, então quem tem maior expoente é maior. E nesse outro caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma base 1 sobre 2, que é 0,5. 0,5 é entre 0 e 1. Então, se eu elevo ao cubo e elevo aqui 1 sobre 2 ao quadrado, o que a gente obtém? A gente obtém 1 sobre 8 e 1 sobre 4. Então, se um vai dividir por 8, o outro vai dividir por 4, esse valor aqui é bem menor do que 1 dividido por 4. Mas veja bem, para esse primeiro caso, o a terceira, foi maior que a ao quadrado. Para o segundo caso aqui, que é entre 0 e 1 a base, o a terceira foi menor, tá vendo? Do que o a ao quadrado. Então, é por isso que a resposta era depende. Então, qual que é a regra prática para a gente aplicar aqui quando for resolver os problemas? Então, quando a gente for resolver problemas, nós vamos considerar o seguinte: se a base for maior que 1, que é o caso aqui, a gente vai conservar a desigualdade. Então, aqui tem uma desigualdade, nós vamos desenvolver a solução mantendo ela. E se a base estiver entre 0 e 1, a gente vai inverter a desigualdade. Por exemplo, aqui, no nosso exemplo, que tem aqui, por exemplo, o 3 sobre 5, é 0,6, é entre 0 e 1. Então, aqui, esse maior vai ter que ser invertido, vai ficar menor. Então, acompanha a resolução de 6 exemplos aqui. Eu vou começar pelo primeiro. As bases são iguais. Então, para que 5 elevado a x seja maior que 5 elevado a 7, basta que a gente afirme que x tem que ser maior que 7. Ou seja, conservamos a base aqui, ó. Então, a solução a gente escreve algebricamente assim: x pertencente aos reais, tal que x é maior que 7. Nesse segundo exemplo aqui, 3 elevado a x é menor ou igual a 1 sobre 3. Olha que essa base do primeiro membro, ela é diferente do segundo. Então, nós temos que usar uma propriedade de potenciação para fazer o primeiro membro ficar igual ao segundo. Então, vamos aqui fazer isso. Então, existe uma propriedade que diz que 1 dividido por a elevado a n é a elevado a n negativo. Ou seja, o que foi feito? Nós invertemos a fração e trocamos o sinal do expoente. Como aqui o valor é 1, ele teria vindo aqui como 1 elevado a 1 negativo. 1 elevado a qualquer valor é 1 mesmo. Então, por isso que não está registrado. Mas se tivesse 2 aqui,
vamos supor, ele teria vindo aqui 2 elevado a 1 negativo. E se eu quisesse passar ele para o numerador? Eu ia dizer que era esse que estava lá já multiplicado pelo denominador, agora invertia o expoente aqui, o sinal do expoente, ia ficar 1. E voltava lá, na mesma situação. Então, essas propriedades, elas são muito aplicáveis aqui nessas questões de equações e inequações exponenciais, funções exponenciais e funções logarítmicas. Então, vamos aqui resolver o problema em si. Então, nós temos que, visto aí que o 3 elevado a x é menor ou igual a 3 elevado a 1 negativo, então a nossa base é maior que 1. Então, nós vamos conservar a desigualdade. Então, nós vamos dizer que esse primeiro membro é menor ou igual ao segundo, se esse expoente for menor ou igual ao outro. Então, x tem que ser menor ou igual a 1 negativo. Visto isso aqui, nós já temos aí a condição de existência, né, dessa relação que tem do primeiro membro com o segundo. É que sejam valores de x pertencentes aos reais, tal que x seja menor ou igual a 1 negativo. Então, nós temos aqui primeiro membro, segundo membro. Então, vamos analisar então a base. A base é 3 sobre 5, então é 0,6. 0,6 é entre 0 e 1. Então, a gente vai dizer que esse primeiro membro vai ser maior que o segundo se e somente se esse expoente for menor. Então, a base é entre 0 e 1, tá? Nós vamos inverter a desigualdade. Então, nós vamos falar que é x mais 2 tem que ser menor que 3, que é o expoente daqui. Então, isso significa dizer o seguinte, que x tem que ser menor, o 2 vai para o segundo membro, ele somava aqui e vem aqui com a função trocada, ele vem subtraindo. Então, dessa forma, nós temos que x tem que ser menor. Sinais trocados, eu dou o sinal do maior, que é positivo, e subtrai 3 de 2, que é 1. Então, a solução dessa questão é x pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor que 1. Esse quarto caso, nós temos aqui a base 5 sobre 4, que nós temos valor 1. Nós temos uma propriedade, né, que diz o seguinte, qualquer número elevado a zero é 1. Então, como eu tenho que comparar bases iguais, eu vou fazer surgir aqui a base 5 sobre 4 usando essa propriedade. Como é que faz isso? Então, é só para ajeitar aqui. A gente fala que é 3 elevado a x mais 4, conservou, maior ou igual. Em vez de 1, é o 5 dividido por 4 elevado a zero, que é 1, né? É a mesma coisa. E aí resolveu o problema das bases diferentes. Isso significa dizer, então, que o primeiro membro só vai ser maior ou igual ao segundo membro se e somente se esse expoente aqui, 3x mais 4, for maior ou igual a zero. Então, por que não inverteu? Porque 5 dividido por 4 é maior que 1, né? Dá uma vez, vírgula, alguma coisa. Então, a gente não inverte. Assim, fica da seguinte forma, o 3x tem que ser maior ou igual, o 4 positivo vai para o segundo membro, 4 negativo. Isolo o x, e ele aqui tem o papel multiplicando, ele aparece dividindo, porque eu vou dividir aqui por 3, ele surge lá dividindo. Então, a solução é x pertencente aos reais, tal que 4 sobre x é maior ou igual a 4 sobre 3 negativo. E nós temos esse exemplo aqui, exemplo 5, que afirma o seguinte, a base 0,7 está elevado a 13x menos 5, e é menor ou igual a base 0,7 elevado a essa expressão, 7x mais 2. Então, desse tipo aí,
ela é entre 0 e 1. Então, nós vamos inverter a desigualdade. Por quê? O primeiro termo só será menor ou igual ao segundo termo se somente se o 13x menos 5 for maior, vamos inverter, maior ou igual a 7x mais 2. Então, significa dizer que vamos isolar o x, fazer o 7x para o primeiro membro. 13x menos 7x tem que ser maior ou igual o 2 que já está aqui, esse 5 passa somando com 2. Então, dessa forma, nós ficamos com 13 menos 7, são 6x, maior ou igual 2 com 5, 7, positivo. Então, o x tem que ser maior ou igual a 7 dividido por 6. Então, a solução fica escrita da seguinte forma: x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 7 dividido por 6. E por último, nós temos mais um exemplo aqui, para a gente pegar bem essa forma de desenvolver desigualdade de equações exponenciais. A base 0,5 elevado a esse expoente 8x negativo e a base 0,5 elevada a essa sentença 2x mais 2. Então, o que vai acontecer? A base é igual, mas é entre 0 e 1. Então, nós vamos fazer a inversão dessa desigualdade, dizendo que o primeiro membro só vai ser menor ou igual ao segundo se 8x negativo for menor ou igual a 2x mais 2, maior. Nós vamos inverter, né? Entre 0 e 1. Então, significa dizer o seguinte: isolando o x, que 8x, o 2 vem para cá subtraindo, então fica maior ou igual a 2. Dessa maneira, nós temos que 8 somado com 2 são 10x. O sinal conserva, sinais iguais, a soma algébrica, maior ou igual a 2. Eu vou dividir aqui por 1 negativo. E vou dividir aqui por 1 negativo. Significa dizer o seguinte: quando eu mudo essa relação, eu estou fazendo o valor negativo mudar a relação. Ele era aqui, está passando para o segundo membro. Eu tenho que inverter a desigualdade, uma questão algébrica. Então, nós temos que fazer isso. Então, nós temos aqui o 10x, ele tem que ser menor ou igual a 2 negativo. Porque enquanto ele estava 10x negativo, ele era maior ou igual a 2 positivo. Mas agora ele ficou positivo e o 2 ficou negativo. Então, ele tem que ser menor ou igual a 2 negativo. Então, feito isso, nós temos que dividindo aqui por 2. Dividindo aqui por 2, nós temos que 5x é igual a 1 negativo. Então, x é 1 negativo dividido por 5. A solução, então, fica x pertencente aos reais, tal que x menor, né? Então, 5x é menor ou igual a menos 1, então x é menor ou igual a menos 1 sobre 5, então x é menor ou igual a menos 1 sobre 5, nessa linguagem algébrica aqui de conjunto. Então, para hoje o que a gente queria mostrar era como que a gente estabelece essas regras de operações algébricas aplicadas em inequações exponenciais. Desejamos um ótimo dia para você e que os estudos, né, sejam bem-sucedidos. Muito obrigada pela atenção.